Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologia, casos de extraterrestres, curiosidades, enfim, um canal eclético. Cada dia trarei aqui um tópico diferente para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha nas suas redes sociais. E se até o final do vídeo você quiser continuar recebendo conteúdos do canal, ative o sininho na opção todas. E hoje é dia de Domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Capítulo 15. Diário do Dr. Siraj. Continuação. Por um tempo, fui dominado por pura raiva. Era como se ele houvesse dado um tapa no rosto de Lucy enquanto estava viva. Soquei a mesa com força e levantei enquanto dizia: Doutor Van Helsing, está louco? Ele ergueu a cabeça e olhou para mim. E foi como se a ternura de sua expressão me acalmasse imediatamente. Quem dera estivesse, respondeu. Loucura seria fácil de suportar em comparação com uma verdade como essa. Ah, meu amigo, pense porque dei tantas voltas, porque demorei tanto para lhe dizer algo tão simples. Foi porque te odeio? Foi porque te odiei a vida toda? Foi porque queria causar-lhe dor? Foi porque queria a essa altura vingança pela ocasião em que salvou minha vida? Salvou-me de uma morte medonha? Ah, não, perdoe-me, disse eu. Ele prosseguiu. Meu amigo, foi porque quis ser cuidadoso ao lhe informar, pois sei que a amava. Você amava aquela senhorita tão doce, mas mesmo agora, não espero que acredite em mim. É tão difícil aceitar imediatamente uma verdade abstrata que podemos duvidar de sua possibilidade por termos sempre acreditado que tal coisa não existe. É ainda mais difícil aceitar uma verdade concreta tão triste e em relação a uma pessoa como a senhorita Lucy. Hoje à noite provarei. Ousa vir comigo? Isto me abalou. Ninguém gostaria de provar uma verdade daquelas. Byron excluíra desta categoria o ciúme. E provar a verdade que ele mais abominava. Ele reparou em minha hesitação e disse: a lógica é simples. Não é a lógica de um louco, desta vez pulando de touceira em touceira em um pântano enevoado. Se não for verdade, a prova será um alívio na pior das hipóteses. Nenhum mal será feito. Se for verdade, aí é que está o medo. Porém, o
próprio medo ajudará a minha causa, pois nele há necessidade de acreditar em algo. Vamos, vou contar o que proponho. Primeiro, que saiamos agora para visitar aquela criança no hospital. O doutor Vincent, do North Hospital, onde os jornais dizem que a criança está, é um amigo meu e creio que seu também, já que estiveram na mesma classe em Amsterdã. Ele deixará 2 cientistas examinarem seu caso, ainda que não deixem 2 amigos. Não contaremos nada a ele, só que queremos investigar. E então, tirou uma chave do bolso e mostrou-a. E então, passaremos a noite, eu e você, no cemitério onde Lucy jaz. Esta é a chave que demarca a sua tumba. Peguei-a com o coveiro para dar para Arthur. Meu coração ficou pesado, pois senti que tínhamos uma provação amedrontadora pela frente. Não havia nada que eu pudesse fazer. Entretanto, de modo que juntei toda a coragem que tinha e disse que devíamos nos apressar, pois a tarde estava quase acabando. Encontramos o menino acordado e ele havia dormido e comido um pouco. Estava, no geral, indo bem. O doutor Vincent tirou o curativo do seu pescoço e nos mostrou as perfurações, as punções. Não havia como deixar de notar a semelhança entre elas e as do pescoço da Lucy. As da criança eram menores, as bordas pareciam mais recentes e só. Perguntamos a Vincent qual achava que era a causa, e ele respondeu que deveria ser mordida de algum animal, talvez um rato, mas de sua parte estava inclinado a pensar que era um dos morcegos, que são tão numerosos nas regiões nortenhas de Londres. Dentre tantos inofensivos, disse: pode haver algum espécime selvagem do sul, de uma raça mais maligna. Algum marinheiro pode ter trazido um para casa que conseguiu escapar, ou até mesmo do jardim zoológico. Algum morcego jovem pode ter escapado ou ter nascido lá, da reprodução de alguma espécie sugadora de sangue. Estas coisas acontecem, sabe? Há apenas 10 dias, um lobo escapou e creio que tenha sido visto por essas bandas. Por uma semana depois, as crianças só brincavam de chapeuzinho vermelho na charneca e em todos os becos do bairro, até esse susto da moça Buíta acontecer. E desde então, só querem saber de se fantasiar. Até mesmo esse pobre pequenino acordou hoje e perguntou à enfermeira se podia ir embora. Ao perguntar-lhe por que ele queria ir, ele disse que queria brincar com a moça Buíta. Espero, disse Van Helsing, que
quando mandar o menino para casa, avisará seus pais que devem manter uma vigilância estrita sobre ele. Esta mania de sair andando por aí é perigosíssima. E se a criança passar a noite fora novamente, provavelmente seria fatal. Mas de qualquer forma, suponho que não o deixará sair por alguns dias. Certamente que não, pelo menos por mais uma semana. E até mais, se a ferida não cicatrizar. Nossa visita ao hospital levou mais tempo do que imaginávamos. E o sol já estava a se pôr quando saímos. Quando Van Helsing viu como já estava escuro, disse: "Não temos pressa. Está mais tarde do que pensei. Venha, vamos procurar algum lugar onde possamos comer. E então nos poremos a caminho." Jantamos no Jack Strays Castle, junto com uma pequena multidão de ciclistas e outros jovialmente barulhentos. Lá pelas 10 horas saímos da estalagem. Àquela altura já estava bem escuro e as lamparinas escassas faziam com que a escuridão ficasse ainda maior. Quando estávamos fora do alcance de cada uma, o professor evidentemente reparara no caminho que deveríamos seguir, pois seguiu em frente sem hesitar. Quanto a mim, estava bastante confuso em nossa localização conforme prosseguíamos. Encontrávamos cada vez menos pessoas, até que finalmente ficamos um tanto quanto surpresos ao nos depararmos até mesmo com uma patrulha da polícia montada fazendo a sua costumeira ronda dos subúrbios. Finalmente chegamos ao muro do cemitério, sobre o qual pulamos, com um pouco de dificuldade, pois estava bem escuro e o lugar todo parecia tão estranho para nós. Encontramos a tumba da família Winsteiner. O professor pegou a chave, abriu a porta que rangia e, afastando-se educadamente, absolutamente sem perceber, fez um gesto para que eu passasse na frente. Havia uma deliciosa ironia naquela oferta, na polidez de dar a preferência a um ancião tão tenebrosa. Meu companheiro me seguiu rapidamente e puxou a porta com cuidado, após certificar-se bem de que a tranca era de levantar e não de mola. Se fosse do primeiro tipo, estaríamos em uma situação difícil. Então, remexeu em sua maleta e, tirando uma caixa de fósforo e um pedaço de vela, começou a acender uma luz. A tumba, durante o dia, é decorada com flores frescas. Já parecera lúgubre e terrível o suficiente. Mas agora, alguns dias, com as flores murchas e mortas, suas pétalas brancas ficando da cor de ferrugem
e suas folhas marrons. Quando as aranhas e os besouros haviam retomado os seus domínios, quando as pedras descoloridas pela passagem do tempo, o cimento encrustado de poeira, o ferro enferrujado e úmido, o latão manchado e as placas de prata opacas refletiam o brilho fraco de uma vela. O efeito era mais miserável e sórdido do que se pode imaginar. Transmitia irresistivelmente a ideia de que a vida animal, não era a única coisa que passa. Van Helsing prosseguiu com sua tarefa sistematicamente, segurando a vela, de forma a poder enxergar as placas dos caixões e de modo que a cera caísse em gotas brancas que endureciam quando encostavam no metal. Encontrou o caixão de Lucy após procurar novamente em sua maleta, pegou uma chave de fenda. O que vai fazer? Perguntei. Abrir o caixão. Ainda ficará convencido. Começou imediatamente a tirar os parafusos e finalmente levantou a tampa, mostrando o forro de chumbo por dentro. A visão quase foi demais para mim. Parecia ser uma afronta morta, equivalente a tirar as roupas dela durante o sono, quando estava viva, né? Cheguei ao ponto de agarrar a mão do professor para pará-lo. Ele limitou-se a dizer: "Você verá." E remexendo novamente na maleta, retirou um minúsculo serrote de rodear, enfiando a chave de fenda no chumbo, com uma estocada rápida que me fez estremecer. Fez um pequeno buraco, grande o suficiente para deixar passar a ponta do serrote. Eu esperava um bafo de gás vindo do cadáver que já se deteriorava há uma semana. Nós, médicos, que tivemos de estudar sobre os perigos que nos esperam, já nos acostumamos com tais coisas. Então, me afastei em direção à porta. Mas o professor não parou nem por um minuto. Cerrou alguns centímetros de um lado do caixão de chumbo, depois de um lado para o outro e desceu pela outra lateral. Agarrando a borda da parte solta, dobrou-a para trás em direção ao pé do caixão e, posicionado a vela perto da abertura, fez um sinal para que eu fosse olhar. Aproximei-me, olhei. O caixão estava vazio. Foi certamente uma surpresa para mim e me causou um choque considerável. Mas Van Helsing não se abalou. Agora estava mais que certo, mais certo do que nunca sobre as suposições, e prosseguiu com a sua tarefa com mais vigor. Agora, está convencido, meu amigo John? Perguntou. Senti toda a minha natureza argumentativa, obstinada, a despertar dentro de mim ao respondê-lo.
Estou convencido de que o corpo de Lucy não está mais naquele caixão. Mas isso só prova uma coisa. O que seria, meu amigo John? Que não está lá? É uma lógica boa, disse ele. Até onde vai? Mas como você explica? Como consegue explicar o fato dela não estar lá? Talvez um ladrão de cadáveres, sugeri. Algum funcionário do agente funerário pode tê-lo roubado. Senti que estava falando besteira, mas era a única causa real que eu poderia sugerir. O professor suspirou. Ah, bem, disse. Precisamos de mais provas. Venha comigo. Recolocou a tampa do caixão, juntou todas as suas coisas e pôs na maleta. Pegou a vela e também aguardou. Abrimos a porta e saímos. Ele fechou a porta atrás de nós e trancou. E entregou-me a chave, dizendo: pode ficar com ela, para que tenha certeza. Eu ri. Não uma risada alegre, devo dizer, enquanto fiz um gesto indicando que ele deveria ficar com ela. Uma chave não é nada, disse. Pode haver cópias e, de qualquer forma, não é difícil arrombar uma fechadura desse tipo. Ele não disse nada, mas colocou a chave no bolso. Então me mandou ficar de guarda de um lado do cemitério, enquanto ele ficaria no outro. Posicionei-me atrás de um teixo e vi sua sombra, sua silhueta escura, andando até que as lápides e as árvores a esconderam de mim. Foi uma vigília solitária. Logo após me posicionar, ouvi um relógio distante bater à meia-noite. Depois uma, depois duas. Estava gelado e enervado e bravo com o professor por me trazerem uma empreitada daquelas e comigo mesmo por ter vindo. Estava com frio e com sono demais para ficar atento, mas não sonolento o suficiente para atrair a sua confiança, de modo que, no geral, passei umas horas deprimentes e miseráveis. De repente, ao me virar, pensei ter visto algo parecido com uma figura branca andando entre dois teixos escuros do lado do cemitério, que ficava oposto à tumba. Ao mesmo tempo, uma massa escura se moveu no canto onde estava o professor e dirigiu-se apressadamente em direção à primeira. Então, eu também me pus em movimento, mas tive que contornar lápides e túmulos com cercas, tropeçando em jazigos. O céu estava encoberto e em algum lugar distante um galo madrugador cantou. A uma certa distância, para além de uma linha de zimbros espalhados que marcavam o caminho até a igreja, uma figueira branca e difusa deslizava em direção à tumba.
A tumba em si, escondida por árvores, e não consegui ver onde a figura desapareceu. Ouvi-o farfalhar de movimentos no lugar onde primeiro havia visto a figura branca, e ao ir até lá, encontrei o professor segurando uma criancinha nos braços. Ao me ver, segurou a criança em minha direção e disse: Agora está satisfeito? Não respondi de uma forma que senti ser agressiva. Não está vendo a criança? Sim, é uma criança. Mas quem a trouxe até aqui? E está ferida? Perguntei. Veremos, disse o professor. E em um único ímpeto saímos do cemitério, com ele carregando a criança adormecida. Ao chegarmos a uma certa distância, entramos em meio a algumas árvores, acendemos um fósforo e examinamos o pescoço da criança. Não tinha qualquer ferida ou cicatriz. Eu estava certo? Perguntei triunfante. Chegamos bem a tempo, disse o professor, em um tom de gratidão. Agora, precisávamos decidir o que fazer com a criança. Então, debatemos o assunto. Se levássemos a uma delegacia, teríamos que dar alguma explicação sobre o nosso movimento durante a noite. Pelo menos, teríamos que fazer alguma declaração sobre como a encontramos. Assim, decidimos que a levaríamos à charneca de Hampstead. Quando ouvíssemos um policial se aproximando, a colocaríamos onde ele não pudesse deixar de vê-la. Então, iríamos para casa o mais rápido que pudéssemos. Na borda da charneca, ouvimos os passos pesados de um policial e, deitando a criança sobre uma trilha, esperamos e observamos até que o vimos mexer a lamparina de um lado para o outro. Escutamos a sua exclamação de surpresa e então fomos embora em silêncio. Por sorte, conseguimos pegar uma carruagem perto do Spinards e voltamos para o centro da cidade. Não consigo dormir, então faço esse registro, mas preciso tentar dormir por algumas horas, pois Van Helsing virá me ver ao meio-dia e ele insiste que preciso ir com ele em outra expedição. 27 de setembro. Já eram 2 horas quando encontramos uma oportunidade adequada para nossa empreitada. O enterro do meio-dia havia terminado e os últimos retardatários já haviam se retirado sem pressa. Quando vimos, observando cuidadosamente de trás de um grupo de amieiros, o sacristão trancar o portão de trás de si, sabemos então que estaríamos seguros até a chegada da manhã, se quiséssemos,
Mas o professor me disse que não devíamos precisar de mais de 1 hora, no máximo. Senti de novo aquela horrorosa sensação de que tudo era real, onde qualquer esforço da imaginação parecia fora de lugar. E notei claramente o perigo de contravenção da lei que estávamos correndo com o nosso trabalho profano. Além disso, senti que tudo era tão inútil, por mais ultrajante que fosse abrir um caixão de chumbo para ver uma mulher que morrera há 1 semana. Estava realmente morta. Agora me parecia a maior loucura abrir a tumba novamente, quando sabíamos, com base na evidência de nossos próprios olhos, que o caixão estava vazio. Dei de ombros. Entretanto, fiquei em silêncio, pois Van Helsing tinha o costume de seguir em frente, não se importando quem protestasse. Pegou a chave, abriu a tumba e novamente fez um gesto cortês para que eu entrasse na frente. O lugar não estava tão horrível quanto na noite anterior, mas, meu Deus, como parecia malévolo sob os raios do sol! Van Helsing foi até o caixão de Lucy e eu o segui. Ele debruçou sobre ele e novamente puxou a parte solta para trás. Fui acometido por um choque de surpresa e desalento. Ali jazia Lucy, aparentemente do mesmo modo como a víamos na noite antes de enterrá-la. Estava, se é que possível, mais deslumbrante do que antes de ser enterrada. Estava mais deslumbrante que nunca e não pude acreditar que estava morta. Seus lábios estavam vermelhos, não mais vermelhos que antes, mas suas feições tinham um delicado rubor. Isto é alguma brincadeira? Perguntei. Agora, está convencido? Disse o professor, em resposta, enquanto falava. Estendeu o braço de um jeito que me fez estremecer. Afastou os lábios da morta para mostrar-me os dentes brancos. Veja, prosseguiu. Veja, estão mais afiados que antes. Com este e este, disse encostando em um dos caninos e no dente embaixo dele. As criancinhas são mordidas. Agora, acredita, caro John? Mais uma vez, a hostilidade argumentativa despertou dentro de mim. Não podia aceitar uma ideia tão esmagadora quanto a que ele sugeria. Assim, em uma tentativa de argumentar, da qual me envergonhei no mesmo momento, eu disse: ela pode ter sido colocada aqui depois da noite passada. É mesmo? Verdade? Mas por quem? Não sei. Alguém o fez. Ainda assim, já está morta há 1 semana. A maioria das pessoas, depois de tanto tempo, não teria essa aparência.
Não tinha mais respostas para dar. Então fiquei em silêncio. Van Helsing não pareceu reparar em meu silêncio. De qualquer forma, não demonstrou tristeza, nem triunfo. Estava olhando fixamente para o rosto da morta, levantando suas pálpebras e examinando-lhe os olhos, abrindo mais uma vez os lábios para analisar-lhe os dentes. Então, virou para mim e disse: "Veja, há uma coisa diferente de todas as registradas aqui. Temos um tipo de vida dupla, que não é do tipo comum. Ela foi mordida pelo vampiro quando estava em transe, sonâmbula. Você se sobressalta ainda? Não sabe, caro John, mas ficará sabendo de tudo mais tarde. E durante o transe, era mais fácil para ele vir e tirar mais sangue. Sob o transe, ela morreu. E nele também é uma morta-viva. E deste modo que ela difere de todos os outros. Geralmente, quando os mortos-vivos dormem em suas casas, enquanto falava, abriu os braços em um gesto abrangente para mostrar o que um vampiro considerava sua casa. Seus rostos mostraram o que são de verdade, mas ela era tão doce que, quando não está morta-viva, volta para o nada dos mortos comum. Não há malevidência nela. Perceba de modo que será difícil para mim matá-la enquanto dorme. Isto fez o meu sangue gelar. Comecei a perceber que estava aceitando as teorias de Van Helsing. Mas e se ela estava mesmo morta? O que poderia haver de aterrorizante na ideia de matá-la? Ele olhou para mim e, evidentemente, viu a mudança em minha expressão, pois disse, quase que alegremente: "E agora, acredita?" Respondi: "Não me pressione demais logo de cara. Estou disposto a aceitar. Como fará esse trabalho sanguinário? Cortarei a cabeça dela e encherei sua boca de alho e enfiarei uma estaca em seu corpo." Estremeci só de pensar em mutilá-la daquela forma, aquele corpo, o corpo da mulher que eu amara. Ainda assim, o sentimento não foi tão forte quanto eu esperava. Eu estava, na verdade, começando a estremecer com a presença daquela criatura, aquela morta-viva, como Van Helsing a chamara, e a nutrir aversão por ela. Seria possível que o amor é inteiramente subjetivo ou inteiramente objetivo? Esperei um tempo considerável até que Van Helsing começasse, mas ele ficou ali, parado, imerso em pensamentos. Depois fechou a fivela da maleta com um estalido e disse: "Tenho pensado.
cheguei a uma conclusão quanto ao que fazer. Se fosse simplesmente seguir a minha inclinação, faria agora, neste momento, o que precisa ser feito. Mas há outras coisas que preciso seguir, e coisas que são 1000 vezes mais difíceis, pelo fato de as desconhecermos. Isto é simples. Ela ainda não tirou nenhuma vida, apesar de ser só uma questão de tempo. E se agíssemos agora, acabaríamos com esse perigo para sempre. Mas depois podemos precisar de Arthur. E como contaremos tudo isso a ele? Se você que viu as feridas no pescoço de Lucy e viu as feridas tão semelhantes nas crianças no hospital, se você que viu o caixão vazio ontem à noite e ocupado hoje por uma mulher que não mudou nada, além de estar mais ruborizada e ainda mais linda, uma semana depois de morrer, você sabe de tudo isso e viu a figura branca ontem à noite que trouxe a criança para o cemitério e ainda assim não acreditou em seus próprios sentidos. Como posso esperar que Arthur, que não viu nenhuma dessas coisas, acredite? Ele duvidou de mim quando impedi-lo de beijá-la em seu leito de morte. Sei que me perdoou por tê-lo tido impedido de se despedir dela como deveria, que é o que equivocadamente ele pensa. E ele pode se equivocar novamente e pensar que esta mulher foi enterrada viva e que cometemos o erro mais sério de todos, matando-a. E ele argumentará, então, que nós que estaríamos equivocados e a matamos com as nossas ideias, e assim será infeliz para sempre, mas nunca terá certeza. E esta será a pior parte. Às vezes pensará que a mulher que amava foi enterrada viva, e isso manchará seus sonhos com os horrores do que ela deve ter sofrido. E novamente pensará que talvez nós estávamos certos e que sua amada era afinal uma morta-viva. Não, já disse a ele, e desde então descobri muita coisa. Agora sei que é tudo verdade. Sei uma centena de vezes mais que ele precisa passar pelas águas bravas para chegar à calmaria. Ele, pobre camarada, precisa passar por uma hora, o que o fará pensar. A face do paraíso se enegreceu, e então poderemos agir pelo bem de todos e fazer com que ele fique em paz. Já me decidi. Vamos, volte hoje para o seu sanatório e certifique-se que está tudo bem. Quanto a mim, passarei a noite aqui, neste cemitério, do meu próprio jeito. Amanhã à noite, venha me ver no hotel Berkeley às 10 da noite. Pedirei que Arthur venha também. E também
aquele excelente jovem americano que doou o seu sangue. Mais tarde, todos teremos trabalho a fazer. Vou com você até Piccadilly e jantarei lá. Preciso estar de volta aqui antes do pôr do sol. Trancamos a tumba e partimos. Escalamos o muro do cemitério, o que não foi difícil, e dirigimos de volta até Piccadilly. Bilhete deixado por Van Helsing em seu baú no Hotel Berkeley para o Dr. John Searle não foi entregue. 27 de setembro. Caro John, escreva esse bilhete caso alguma coisa aconteça. Estou indo ficar de guarda sozinho naquele cemitério. Não quero que a morta-viva, a senhorita Lucy, saia hoje à noite, para que esteja mais ansiosa amanhã. Portanto, colocarei algumas coisas que não a agradarão. Alho e um crucifixo para selar a porta da tumba. Não faz tempo que é morta-viva, então terá cautela. Ademais, isso é só para impedi-la de sair. Podem não dissuadi-la de entrar, pois então os mortos-vivos ficam desesperados e precisam encontrar o caminho de menor resistência, qualquer que seja. Estarei a postos a noite toda, do caso até depois da aurora. E se houver algo para ser descoberto, descobrirei. Não temo pela senhorita Lucy, tampouco tenho medo dela, mas aquele outro, que é a causa de sua transformação em morta-viva, agora tem o poder de procurar a sua tumba e buscar abrigo. Ele é ardiloso, conforme fiquei sabendo pelo Sr. Jonathan e pelo modo como ele nos enganou o tempo todo, enquanto brincava conosco pela vida de Lucy. O que perdemos, e de muitas maneiras, os mortos-vivos são fortes. Eles sempre têm a força de 20 homens, até mesmo nós 4 que demos nossas forças para a senhorita Lucy, as demos todas para ele. Além disso, ele pode convocar o seu lobo e sei lá mais o que. Então, se ele for até lá essa noite, me encontrará, mas ninguém mais me encontrará até que seja tarde demais. Pode ser que ele não tente ir para lá. Não há motivos para que o faça. Sua área de caça tem mais presas do que o cemitério onde a morta-viva dorme, e um velho fica de guarda. Portanto, escrevo isso. Caso pegue os papéis que acompanham esse bilhete, os diários de Hacker e o resto.
Leia-os e então encontre esse poderoso morto-vivo. Corte sua cabeça e queime, ou enfie uma estaca em seu coração, para que o mundo fique livre dele. Se isso acontecer, adeus. Van Helsing. Diário do Dr. Siraj, 28 de setembro. É maravilhoso que uma boa noite de sono faz pela pessoa. Ontem eu estava quase disposto a aceitar as ideias monstruosas de Van Helsing. Mas agora me parecem tão... É como um ultraje ao bom senso. Não tenho dúvidas de que ele acredita em tudo. Imagino que sua mente pode ter sido perturbada de alguma forma. De certo que teve de haver alguma explicação racional para todas essas coisas misteriosas. Será possível que o próprio professor tenha feito tudo isso? Ele é tão anormalmente inteligente que, se ficasse louco, conseguiria realizar o seu intento em relação a alguma ideia fixa, de forma maravilhosa. Odeio cogitar isso, e seria tão inacreditável descobrir que Van Helsing ficou louco quando tudo o mais que aconteceu. Mas, de qualquer forma, o observarei atentamente. Posso desvendar alguma parte do mistério. 29 de setembro, manhã. Na noite passada, um pouco antes das 10, Arthur e Quincy vieram até o quarto de Van Helsing. Ele nos contou tudo o que queria que fizéssemos, mas dirigiu-se especialmente a Arthur, como se todas as nossas vontades estivessem centradas na dele. Começou dizendo que esperava que todos nós o acompanhássemos, pois disse: temos um grande dever a cumprir. Imagino que tenha ficado surpreso com a minha carta. Esta pergunta foi dirigida diretamente ao Lord Godalming. Fiquei, na verdade, me deixou um tanto abalado. Tem acontecido tantos problemas no meu lar ultimamente que poderia passar sem outros. Fiquei curioso também quanto ao que o senhor disser. Quincy e eu debatemos sobre isso, mas quanto mais falávamos, mais confusos ficávamos. E até agora posso falar por mim mesmo, que não faço a menor ideia do que se trata. Eu também, disse Quincy Morris, laconicamente. Ah, respondeu o professor. Então, estão mais perto do início, vocês dois, do que o nosso amigo John aqui, que precisa voltar um longo caminho antes de ao menos poder começar. Estava evidente que ele percebera que eu retornara à minha antiga mentalidade, sem que lhe houvesse dito uma única palavra.
Então, voltando-se para os outros dois, disse com intensa gravidade: quero sua permissão para fazer o que acho certo essa noite. Sei que é um pedido grande e só saberão a magnitude quando souberem o que estou propondo. Portanto, posso pedir que me façam a promessa no escuro, de modo que depois, apesar de poderem ficar bravos comigo por um tempo, não posso ignorar a possibilidade de que isso aconteça. Não culpem a si mesmos por nada. Pelo menos o Senhor é franco. Quincy interrompeu. Ponho a mão no fogo pelo professor. Não entendo direito o que ele quer, mas juro que é honesto, e isso é o suficiente para mim. Agradeço o Senhor, disse Van Helsing, orgulhosamente. Dei a mim mesmo a honra de considerá-lo um amigo de confiança, e seu consolo é-me muito valioso. Estendeu a mão, que Quincy apertou. Então Arthur falou: Dr. Van Helsing, não gosto muito de comprar gato por lebre, como dizem na Escócia. E se disso diz respeito a algo que concerne a minha honra de cavaleiro ou a minha fé cristã, não posso fazer tal promessa. Se o senhor me puder garantir que o que pretende fazer não viola nenhuma dessas duas, darei o meu consentimento imediatamente, apesar de não compreender de jeito nenhum o que o senhor almeja. Aceito suas condições, disse Van Helsing. E tudo o que peço é que, se sentir a necessidade de condenar qualquer ato meu, primeiro pondere bem e fique convencido de que não viola suas ressalvas. Concordo, respondeu Arthur. É justo. Agora que as discussões preliminares acabaram, posso perguntar o que faremos? Quero que venham comigo, em segredo, para o cemitério de Kingstead. A expressão de Arthur mudou, enquanto dizia em tom de surpresa: onde a pobre Lucy está enterrada? O professor respondeu com uma referência. Arthur continuou: e quando chegarmos lá, entraremos na tumba? Arthur levantou-se. Professor, está falando sério ou é uma piada monstruosa? Perdoe-me, estou vendo que está falando sério. Sentou-se novamente, mas pude ver que estava sentado firme e impavidamente como alguém que protege a sua dignidade. Em silêncio, até que ele perguntou novamente: e quando estivermos na tumba, abriremos o caixão? Isso é demais, disse ele, levantando-se com raiva novamente. Estou disposto a ser paciente com tudo o que for razoável, mas esta profanação do túmulo de alguém que estava engasgado de indignação. O professor
olhou-o com piedade. Se eu pudesse poupá-lo de qualquer dor, meu pobre amigo, disse, Deus sabe que eu faria, mas essa noite nossos pés precisarão percorrer caminhos espinhosos, senão mais tarde ou para sempre, os pés de quem você ama andarão sobre caminhos de fogo. Arthur levantou o seu rosto rígido e pálido e disse, cuidado, Senhor, cuidado! Não seria melhor ouvir o que eu tenho a dizer? Disse Van Helsing. Então, pelo menos saberá o escopo do que proponho. Posso prosseguir? É justo, observou Maurice. Após uma pausa, Van Helsing seguiu em frente, evidentemente com esforço. A senhorita Lucy está morta, não é verdade? Sim. Então, nenhum mal pode ser-lhe causado. Mas e se ela não estiver morta? Arthur pôs-se de pé em um pulo. Meu Deus! Exclamou. O que quer dizer? Houve algum engano? Ela foi enterrada viva, gemeu, com uma angústia que nem mesmo a esperança poderia amenizar. Não, não disse que ela estava viva. Minha criança, não pensei nisso. O máximo que posso dizer é que ela é uma morta-viva. Morta-viva? Não viva! O que está dizendo? Isso tudo é um pesadelo ou quê? Há mistérios que os homens só podem tentar adivinhar, que era após era, só conseguem resolver em parte. Acredite, agora estamos na beira de um deles, mas não terminei. Posso cortar a cabeça da falecida senhora Lucy? Por tudo que é mais sagrado, não! Exclamou Arthur em um arrombo. Por nada nesse mundo permitirei qualquer mutilação do seu corpo. Doutor Van Helsing está indo longe demais. O que fiz para o senhor para que me torture dessa forma? O que aquela pobre e doce garota fez para que o senhor queira desonrar seu túmulo dessa maneira? Está falando estas coisas porque está louco? Ou é eu que estou louco por estar escutando? Não ouse cogitar tal profanação. Não darei o meu consentimento a nada que o senhor fizer. Tenho o dever de proteger o túmulo dela de ultrajes, e em nome de Deus o farei. Van Helsing levantou-se da poltrona em que estivera aquele tempo todo e disse em um tom sério e severo: meu caro Lord Godalming, eu também tenho um dever a cumprir, um dever para com terceiros, um dever para com o Senhor, um dever para com os mortos, e em nome de Deus o cumprirei. Tudo que peço agora é que venha comigo e que observe e escute. E se mais tarde, quando eu fizer o mesmo pedido novamente, o Senhor não estiver mais ansioso para cumpri-lo do que até mesmo eu, cumprirei o meu dever da forma que achar melhor.
E então, para atender aos desejos do Senhor, ficarei à sua disposição para prestar-lhes contas, quando e onde quiser. Sua voz falhou um pouco e então prosseguiu em um tom de pena. Mas imploro que não me siga com raiva de mim em uma longa vida de ações que nem sempre foram agradáveis e que às vezes partiram meu coração. Nunca tive uma tarefa tão pesada quanto essa. Acredite, se chegar um momento em que você mude de ideia em relação a mim, um olhar seu apagará toda essa triste hora, pois farei o que puder para poupá-lo de sofrimento. Pense, por que eu daria a mim mesmo tanto trabalho e tanto sofrimento? Vim até aqui do meu próprio país para fazer o bem que puder. Primeiro para agradar o meu amigo John, depois para ajudar uma doce senhorita, a quem também acabei me afeiçoando. Me afeiçoando por ela. Fico envergonhado de falar tanto, mas faço com gentileza. Dei a ela o que o Senhor deu, o sangue de minhas veias. Eu o dei. Eu que não era como o Senhor que era o amado da senhorita, e somente seu médico e amigo. Dei a ela minhas noites e meus dias, antes e depois da morte. E se minha morte puder fazer algum bem a ela, até mesmo agora, quando ela se tornou uma morta-viva, ela a terá imediatamente. Ele disse tudo isso com um orgulho muito sério e doce. E Arthur ficou bastante afetado. Pegou a mão do velho e disse em voz trêmula: "Oh, é difícil pensar nisso e não consigo compreender, mas pelo menos irei com o Senhor e esperarei." Final do capítulo 13. Próximo capítulo será capítulo 16. Diário do Dr. Siraj. Continuação. E aí, se gostaram de passar esse tempo, esse domingo com o Drácula, na leitura do livro Drácula de Bram Stoker, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe suas opiniões nos comentários, com respeito, é claro, e também deixe sugestões de novos livros para serem narrados aqui no canal. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia trarei aqui um assunto, um tópico diferente. Se você quiser continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho das notificações e ative a opção todas. Sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Lembrando que o canal ainda não foi monetizado, peço que você compartilhe o máximo que você puder. Você vai estar ajudando, e muito. O seu like também ajuda muito. E aí bateremos a quantidade de inscritos
para monetizar o canal, pois a quantidade de horas já está quase lá. Você pode ajudar o canal também fazendo contribuições. E o modo de você estar fazendo isso estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Desde já, deixo aqui a minha gratidão. Lembrando sempre que esse é um canal eclético. Cada dia trarei aqui um tema, um assunto diferente e aceito sugestões nos comentários desse vídeo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!